Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal André Cisp. Hoje eu trago uma aula muito importante para vocês, onde nós vamos aprender a fazer análise de defeito e também análise de curto de uma placa. Eu estou vendo que tem muitos alunos, todos os dias eu recebo e-mails, dúvidas no fórum, de alunos que estão com dificuldade de fazer análise do circuito e também a identificação de um curto em uma placa. Quando o assunto se trata eletrônica, o pessoal fica muito perdido. Este assunto já tem lá no meu curso de eletrônica, que foi lançado aí no mês passado por mim e Erinaldo Santos. Neste momento tem centenas de alunos estudando o curso e tenho certeza que após o término deste curso, vocês estarão capacitados a fazer o conserto aí das placas. É só seguir as dicas. O que você precisa saber? Qual que é a função de um componente? Como fazer o teste, entender o que é um curto-circuito, como seguir os sinais e utilizar todos os equipamentos mostrados no curso que vai facilitar você fazer a identificação do curto, ok? Porém, nesta aula eu vou explicar em duas partes. No quadro, como fazer a análise do circuito, identificação do curto e também na bancada. Então tem muitas pessoas que vão entender já de início no quadro e outras só vão entender depois da bancada. Então vou dividir em duas partes a aula completa para vocês inscritos aqui no canal André Cisp, ok? Então, como vocês sabem, em toda a placa nós temos aí a alimentação, que nós chamamos da linha de mais B, e nós temos o terra. Vou colocar a linha, no caso é o negativo, o terra. Então vamos dar um exemplo de uma placa que recebe na sua linha de mais B, na entrada, 19 volts. E aqui, logo na entrada, nós temos aí um fusível, tá? Vamos colocar aqui fusível. Então eu vejo que tem muitos alunos que pegam o multímetro quando vai seguir os sinais com a placa desligada, ela sem estar energizada, coloca lá no bip de continuidade para ver ali, né, se está conduzindo de um lado para o outro ou verificar se tem algum curto e o pessoal fica perdido. Inclusive teve um aluno que ele tem uma empresa que chama Atros Informática, que ele veio aqui na minha casa com uma dúvida, né, nos testes de uns transistores de uma placa, onde um apitava, outro não apitava, né, dreno source gate, ele estava totalmente perdido. Inclusive ele falou que procurou na internet e ninguém conseguiu solucionar isso. Em questão de segundos eu expliquei para ele como que funciona e vou mostrar aqui para vocês. E tenho certeza que quando vocês pegarem uma placa vocês vão conseguir saber ali como seguir os sinais e também a análise do curto, ok? Então, em uma placa, vamos supor, né, as placas de notebook trabalham aí com a linha de mais B 19 volts, a tensão de entrada. Então, desse lado do fusível, nós vamos ter aqui os 19 volts e aqui nós vamos ter também os 19 volts. Então, quando você pega o multímetro, coloca no teste de continuidade, coloca a ponta preta num parafuso, né, para você aterrar a ponta preta e a ponta vermelha, você vem e coloca aqui, ele não vai apitar. E quando você coloca aqui do outro lado, ele não vai apitar também, tá? Porque a linha de mais B, ela não está ligada direto no terra. Quando a tensão, ou seja, a corrente da linha de mais B vai direto para o terra, ela fica infinita a corrente. E isso que causa o curto-circuito. Então vamos dar continuidade aqui nessa análise. Aí aqui na continuidade da linha de mais B, eu tenho aqui capacitor SMD. Nós temos os capacitores SMD. Então, como vocês podem ver, esses capacitores na entrada, eles têm como função fazer o filtro, né, pegar o ruído e mandar para o terra. Então, se você colocar a ponta preta do multímetro lá no terra, no ponto de terra, e pegar a ponta vermelha e colocar aqui na linha de mais B, não pode apitar. Se aqui apitar, ou seja, a corrente está indo toda para o terra. E utilizando a lei de Ohms, você sabe que a corrente ela vai ficar por infinito. Qualquer número dividido por zero é infinito, certo? Então, a ponta preta lá e a vermelha aqui não apita. Aqui vai apitar e aqui vai apitar, porque aqui é terra, ó. Aqui é terra, então vai apitar, porque vai dar continuidade de um terra ao outro e aqui vai apitar também. O terra da placa, todos os terras, eles fazem o quê? Eles fazem isso aqui, ó. A placa, os pontos de terra, eles estão todos interligados. Então, se você colocar a ponta preta do multímetro aqui e a vermelha aqui no teste de continuidade, vai apitar, aqui vai apitar, 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 apitar. Todos os pontos que você colocar, ele vai dar o bip, tá? Porque o terra é um caminho só inteiro na placa. E a linha de mais B, ela vai passando ali para alimentar as fontes de cada componente. Então, colocou a ponta preta no terra e a vermelha aqui apitou, o que acontece? A corrente da linha de mais B, ela está indo direto para o terra.
e aí ela vai para o infinito. Qualquer número dividido por zero é infinito. A corrente vai até infinito, o componente esquenta e você identifica o curto. Para identificar isso, nós temos que ter a fonte assimétrica, fonte ajustável, fonte de bancada, né? Alimentamos a placa ali direto com uma tensão. Você vai ver que a corrente ela vai subir, ela vai até o infinito. Se a sua fonte for de 3 A, vai até 3, 5 vai até 5, ou de 10 vai até 10. Então tem que tomar muito cuidado com o uso quando você vai injetar tensão na placa e a corrente ela disparar, é que significa que a corrente está indo direto para o terra. Então, se você usar a lei de Ohms, você vai ver que não tem resistência. E se não tem resistência, você vai pegar e vai fazer lá a fórmula da lei de Ohm, você vai ver que vai para o infinito. A fórmula da lei de Ohm, o pessoal que fez o curso de eletrônica já sabe como que é, né? Para quem não adquiriu o curso, vamos lá mostrar para vocês. Então, é o U sobre R e I. Então, o U é a tensão, o R é a resistência e o I é a corrente. Então, se nós temos tensão e temos resistência, nós vamos ter uma limitação da corrente. Então, em um circuito, vamos supor aqui, nós temos um resistor. Nós temos a tensão de 19 volts dividido pelo 1000 ohms. Suponhamos que é um resistor de 1000 ohms. Então, quanto que vai ser a corrente? Vamos pegar aqui o celular, fazer a conta, uma conta fácil, mas vamos fazer aqui para vocês verem o esquema do infinito. Então, eu vou pegar aqui 19 e vou dividir por 1000 ohms. A tensão dividido pela resistência. Então, vou ter uma corrente aí de 0,19 amperes. Tá? Então, a corrente de 0,19 amperes, ou nós vamos ter aí 19 miliamperes. Agora, se esse resistor ele entrar em curto, o que vai acontecer? Nós não vamos ter a resistência. Então, esquece o 1000 ohms. Então, quanto que vai ser a corrente com a tensão de 19 volts? Então, nós vamos pegar aqui 19 volts, vamos dividir por zero, porque eu não tenho nenhuma resistência. Ou seja, a corrente está indo direto para o terra. Ah lá, o símbolo de infinito. Qualquer número dividido por zero é infinito. 12 dividido por zero, infinito. Então, a corrente ela vai ser infinita. Se você pegar isso aqui e dividir por isso, nós vamos ter uma corrente. E a corrente infinita, que vai passar sobre o componente que está em curto, ele vai esquentar e você identifica o curto aí de uma maneira simples e rápida, ok? Então você tem que prestar atenção na linha que você está fazendo o teste. Vamos dar um exemplo aí do aluno, né, o George da Atlas, que veio aqui em casa. George, se você assistir este vídeo, estou aguardando a sua visita. Lembra que a gente combinou que ia fazer um vídeo juntos aí, né, e até fazer uma divulgação, um jabazinho aí da empresa dele, mas ele não entrou em contato comigo, deve estar na correria aí também. E o dia que ele veio, acho que era 2 dias antes de eu ir para Pernambuco. Eu fui para Pernambuco, fiquei 9 dias lá, depois retornei, fiquei na cidade de Ribeirão. Teve um pessoal que conversou comigo, teve até um inscrito no canal que foi até a mim me visitar, a gente bateu papo. Depois que eu cheguei em casa, coloquei as fotos no Facebook, um monte de aluno, eu sou de Ribeirão, eu sou de Escada, né, que eu estava ali próximo daquela região, que é mais o interior de Pernambuco. Eu estive em Recife também, que eu fui no shopping conhecer, e agora eu estou de volta para São Paulo aqui, a terra que eu nasci, né? Gostei bastante lá do Nordeste, mas a gente que mora aqui é muito difícil acostumar. O bom é ir passear aí no Nordeste, é muito gostoso, ok? Então, vamos retornar aqui à dúvida que o aluno tinha. Nós tínhamos lá os componentes, né? Vamos colocar aqui os transistores. Aí nós temos aqui o dreno, o gate e o source. O que acontece? Ele pegou a ponta preta do multímetro, colocou no terra, e a vermelha ele veio aqui no dreno. Ah, beleza, não apitou. Ele veio aqui no gate, não apitou. Ele veio aqui no source, opa, apitou. O que acontece? O source ele estava ligado direto no terra da placa. Então, se ele está ligado direto no terra, o multímetro vai apitar, porque vai conduzir. Lembra? Os terras estão todos interligados. Se no dreno apitar, o que acontece? A corrente que vai do dreno está indo direto para o source. Está indo direto para o gate. Esse aqui está em curto. Então qualquer parte que você colocar a ponta vermelha do multímetro com a preta no terra, ele vai apitar. Então você vai olhar a trilha, né? O source está indo para onde? Está indo para o terra? Vai apitar.
o gate está vindo lá do PWM, veio uma tensão, não vai apitar. Tá? Aqui está vindo da onde? Está vindo o terra para cá, ou a linha de mais B. Então você tem que prestar bastante atenção nisso, ok? Então vamos para a bancada, eu vou mostrar com o multímetro para vocês uma placa, como fazer essa identificação aí, ok? Então pessoal, eu estou com uma placa aqui de notebook, o meu multímetro ele está aqui na escala de bip de continuidade, ó. Quando eu encostar a ponta preta da vermelha, ele vai apitar, ok? Então, nesta placa nós temos aqui vários pontos de terra que são os parafusos. Então eu vou colocar a minha ponta preta aqui no ponto de terra. E a ponta vermelha eu vou colocar aqui em outro ponto de terra. Ó, vai apitar. Aqui é outro ponto de terra. Aqui é outro ponto de terra. Ok? Então, onde eu tiver ponto de terra, o multímetro ele vai apitar. Então nós temos aqui os capacitores. Esses capacitores aqui, que tem um tracinho aqui do lado, eles são os capacitores de tântalo, que são aqueles capacitores que tem problema de ESR. Então vamos colocar aqui a ponta vermelha de um lado dele, ó, você vai ver que vai apitar. Vamos colocar do outro lado. Esse lado que apitou, ele está na trilha do terra, ó, tá? E já o outro lado aqui, ó, tem até um positivo. Está na linha da tensão de mais B, ele não vai apitar. Agora se eu fizer assim, ó, vou colocar a ponta preta na linha de mais B desse lado do capacitor e a outra ponta desse outro lado, eles vão apitar. Então nessa aula, o que vocês têm que entender? Quando vocês colocarem a ponta preta no ponto de terra e você vir aqui num componente, vamos pegar aqui esse transistor SMD. Eu vou colocar aqui, ó, nesse terminal, não apitou. Então aqui vai entrar uma tensão. Vamos colocar aqui no gate. Agora aqui onde eu coloquei foi o dreno, tá? Tem a letra D aqui, não sei se vai enxergar no vídeo. Vamos colocar aqui no gate. Ó, não apitou. E vamos colocar aqui no source. Ele apitou, porque o source ele tá aqui na trilha do terra. Agora se você colocar a ponta preta no terra e aqui no dreno ele apitar e no source apitar ou no gate apitar, ele está em curto. Ou seja, ele está pegando a tensão e está pegando a corrente e está mandando direto para o terra. A corrente sobe e aí acontece o curto. Então nós usamos a fonte de bancada, que depois eu vou pegar uma aula e vou mostrar isso para vocês. Quando nós alimentamos uma placa que tem curto, a corrente ela vai para o infinito. E aí o componente que está causando esse curto, ele vai esquentar. Porque é uma corrente muito alta que passa por ele e aí ele esquenta. Então tem que tomar muito cuidado, porque tem uma aula, eu não sei se foi aqui no canal André Cisp ou se foi no curso de eletrônica que eu mostrei para vocês, que vários capacitores de cerâmica, né, capacitores aí SMD, eles estavam apitando, tanto do lado da linha de mais B quanto do lado do terra. Eram vários que estavam apitando, porque quando um entra em curto, os outros acabam acabam apresentando curto também. Então nós injetamos a tensão na placa, tem que ser com a fonte assimétrica, porque a fonte original do notebook ela desarma quando tem curto, ela tem essa segurança aí, ok? Então vamos pegar aqui outro componente, ó. Nós temos um capacitor aqui, ó, desse lado ele não apitou. E do outro lado ele não apitou, nenhum lado ele apitou. Ou seja, a tensão que entra de um lado é a tensão que sai do outro. Então os dois terminais estão na linha de mais B. Nós temos aqui resistores. Ó. De um lado não apitou, de outro lado não apitou. Porque a tensão que entra de um lado da linha de mais B é a tensão que sai para o outro lado, tá? Essa tensão ela pode sair reduzida, ela pode sair diferente, porque o componente ele vai fazer uma alteração com a tensão ocorrente. Nós temos aqui bobina, ó, esse lado não apita, esse outro lado não apita. Então, tem muita dúvida, o pessoal fala, como que eu sei que esse capacitor, qual lado está o terra? Aí você tem que ter o esquema elétrico da placa. No esquema elétrico da placa, você vai ver lá a linha de mais B, por onde ela passa, e você vai ver a linha do terra. Então, fazendo a análise do esquema, você vai verificar quais são os pontos de mais B e do terra, quais que vão
apitar, quais que não vão apitar, quais que vão conduzir ou não, a corrente que passa pelas pontas do multímetro e quais tensões tem que passar pelos componentes na linha de mais B, ok? Então, se esta aula foi útil para você, compartilhe este vídeo, clique no gostei, ajude o canal André Cisp. Quando você compartilha o nosso vídeo, você clica no gostei, você está avisando para o YouTube que o nosso vídeo ele vai recomendar para outras pessoas. E isso ajuda muito o nosso canal. E como eu agradeço vocês, é criando novas aulas de qualidade aí para os alunos. Ok? Estou muito agradecido por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos aqueles que têm acompanhado o meu trabalho, que têm confiado no meu trabalho. E aproveitando o vídeo, para quem tem interesse em estudar eletrônica comigo, André Cisp e o Erinaldo Santos, abaixo deste vídeo, na descrição, é só descer aí, vocês vão ver, tem um link para vocês entrarem aí no site, entendendoeletronica.com.br, ok? Curso completo aí para vocês. Abraços, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!